Estamos ao vivo, estamos ao vivo. O pessoal tá entrando aí, que legal, sejam bem-vindos a essa nossa primeira live da sequência. Legal, deixa o pessoal entrar. Isso aí, falta um minutinho aqui no meu, estão chegando aí. Ah, tá vendo o pessoal entrar, valeu aí, Jonathan, Gisele, o pessoal tá entrando. Legal. Para quem foi no encontro, talvez reconheça essa musiquinha que está no fundo aqui, né? Um encontro que a gente fez o ano passado em Goiânia, um encontro de clientes e alunos. Essa música se chama Next Level. Fala do que a gente precisa fazer para alcançar o próximo nível. Muito bom, muito bom, muito bom. Que bom, valeu, gente. Obrigado pela participação de vocês aqui. Deixa eu tirar esse nosso sonzinho para a gente poder efetivamente aqui começar. Que bom que a gente vai poder estar junto não só hoje, mas espero que nos próximos encontros, nos próximos 11 encontros, isso que vai dar mais ou menos 6 semanas, 5 semanas e meia. Então, que bom que vocês estão aqui. Vou aproveitar que o pessoal está entrando ainda, que está chegando agora e tal, para pedir para você, tem um aviãozinho aí embaixo, né? Aqui embaixo, esse aviãozinho de papel, se você clicar nele, você pode convidar alguém. Então, se você tem algum amigo, algum sócio, algum colega que você acha que seja importante participar com a gente hoje aqui, então, por favor, passa ali para ele, fala assim, cara, vem participar com a gente, isso aqui vai ser um bate-papo legal, tenho certeza e tal. Então, esse é um bom momento para você convidar alguém, tá? Então, fica à vontade, clica aqui no aviãozinho e chama os seus amigos. Deixa eu só saber, tá todo mundo ouvindo direitinho? A qualidade da transmissão tá boa? Áudio, imagem, tá tudo certinho? Comenta aí para mim se tá todo mundo vendo e ouvindo direitinho, só para eu saber se os aparatos aqui estão todos funcionando aí. Tá, obrigado, tô vendo uns joinhas, eu acredito que isso significa que está bom. Valeu, Juscelia, obrigado, tá bom, tá bom. Legal, show de bola. Tô bom. Só para saber, de onde vocês são? Eu sei, alguns eu já sei, tem Goiânia, tem Brasília. Tecla aí para mim rapidinho, de onde vocês são? Só para eu ter uma ideia. Ah, Robson Bizarro, meu amigo, tá aí também. Ah, show de bola, tudo funcionando. Mais joinhas, sim, valeu, valeu. Então tá bom, só para saber quem está de mais longe aqui. São Paulo, Macaé, Rio de Janeiro. Olha que legal ali, Goiânia. Gustavo da Penha, valeu, Gustavo. Ó, Penha precisa pegar de passaporte para chegar aí, hein? Valeu. Fortaleza, ó, Carol, legal, Carol. Obrigado, Uberaba, São Caetano, muito bom, muito bom. Obrigado, gente, pela audiência aí, por estar com a gente hoje. É um prazer estar com vocês aqui. Quando eu falo desse tipo de assunto, é um assunto que eu sou apaixonado, então me dá mais prazer ainda de estar com vocês. Então, obrigado pela audiência. Deixa eu começar contando, vamos já direto ao assunto, começar contando aqui primeiro o porquê, né? O porquê que eu estou fazendo essa série de lives, o que é isso, da onde veio esta ideia, né? Da onde veio tudo isso aqui? Bom, em primeiro lugar, é porque o livro Marketing para Dentistas, que foi o meu primeiro livro de uma série, eu tenho 6 livros, e este livro foi publicado originalmente em 1999, em setembro de 99 foi quando eu lancei o livro. Então ele completou agora, no ano passado, 20 anos. 20 anos, claro que cada edição ele foi sendo alterado, mas 20 anos. Então, em primeiro lugar, essa série de mensagens aqui, de lives, tem por propósito, o primeiro propósito é uma gratidão, é o devolver, de alguma forma, para tudo isso que, para esses 20 anos que esse livro me levou para muitos lugares, né, para o sucesso que eu acho que posso dizer que a gente tem hoje. Acho que uma boa parte começou ali, já tinha começado antes, mas ali eu acho que foi uma primeira consagração, uma primeira grande conquista, né? Então, um dos motivos é esse, um livro que tem já 18 mil exemplares vendidos, o que para quem trabalha na área de publicação especializada técnica, né, no caso aqui da odontologia, é um número muito, muito expressivo. Então, 18 mil exemplares vendidos ao longo desse tempo todo aqui. E a questão é que a gente resolveu, eu, editora, não fazer a 6ª edição, ele parou na 5ª edição, eu resolvi não ter mais a 6ª edição. Por quê? Porque hoje em dia o marketing mudou demais, ele mudou muito, então eu teria que
anular alguns capítulos, reescrever outros capítulos de tal maneira que ia dar tanto trabalho, não é que tanto trabalho, ele ia virar um outro livro, ia virar uma outra coisa. E aí eu optei, então, junto com a editora, eu optei por encerrar com ele, ou seja, esse livro não terá a sexta edição como eu achava que teria até pouco tempo atrás. Eu ainda ia fazer, estava já trabalhando, comecei a trabalhar, fazer algumas coisinhas já nesse sentido, mas como ele não terá a sexta edição, então eu resolvi encerrar o ciclo dele com chave de ouro, fazendo essa série de lives aqui, tá bom? Tá bom? Bom, e tem um outro motivo pelo qual eu estou fazendo essa série também. É por uma questão mais pessoal, é uma causa, na verdade. Eu, para quem me conhece mais, eu tenho uma bandeira que eu levanto, uma coisa que eu acredito profundamente, que é da necessidade de que o conhecimento a respeito da gestão e do empreendedorismo, do marketing de verdade, o marketing gestão, né, o marketing conceitual, que o conhecimento dessas ferramentas é a coisa que vai nos libertar. É a coisa que pode engrandecer as classes profissionais de uma forma correta, de uma forma ética, desde que bem aplicado. E esse vem, inclusive, emenda aí com o próximo grande motivo pelo qual eu estou fazendo essa série aqui. Então, o motivo de gratidão por esses 18 mil exemplares e 5 edições, etc. Também porque eu acredito de fato que esse conteúdo, que o assunto marketing e gestão é fundamental. Eu acredito no movimento consultório empresa, que acho que você até sabe que eu tenho um site que comanda esse projeto do movimento consultório empresa, né, que é consultorioempresa.com.br. E a necessidade que a gente tem de saber esse conhecimento, de aplicar tudo isso e principalmente de ter uma transformação na mentalidade é fundamental. Além de tudo, quando a gente fala em marketing para dentistas, marketing para médicos, marketing para a área da saúde, as pessoas têm um entendimento muito equivocado. E, sinceramente, isso me dói mesmo, porque as pessoas fazem e falam muita bobagem com relação ao marketing, né? E por causa disso desperdiça a oportunidade da utilização correta, ou pior, né? Às vezes usam a ferramenta de uma forma equivocada, usam a técnica, usam tudo isso de uma forma bastante equivocada, o que me incomoda muito. Então, motivado por tudo isso, né, por esse momento de gratidão, por essa história com o livro, por essa bandeira que eu carrego do pensamento empresarial e por ver tanta gente fazendo tanta besteira com relação ao marketing, eu falei, eu vou fazer essa série, vou passar ali capítulo por capítulo e vamos conversar a respeito do assunto, tomando por base o meu próprio livro. Então eu vou juntar uma coisa com a outra e aí a gente vai caminhar nesse sentido aí. Bom, como é que vai nessa primeira aqui? Eu tenho que explicar um pouquinho mais como é que vai funcionar essa série, como é que vai funcionar esse nosso bate-papo aqui. Vou ser rapidinho com isso. Eu acho que você deve ter visto a divulgação aí, que a série vai funcionar assim, começando hoje, toda terça-feira e toda quinta-feira, terças e quintas-feiras, todas as semanas seguidas, terça e quinta, tal, começando hoje, no dia 5 de maio, terminando, a última vai ser no dia, marquei aqui, 9 de junho, né, que também é uma terça-feira. Então vou passar por todos os capítulos, de alguma forma eu vou estar passando por todas essas coisas, os assuntos do livro, tá bom? Então, repetindo, todas terças e quintas-feiras, às 19 horas, a gente se encontra aqui neste canal, tá bom? Aqui no meu canal do Instagram, tá bom? Bom, a ideia é o seguinte, eu não vou passar necessariamente cada capítulo na sequência que ele está, da forma como ele está. Eu vou passar por todos os capítulos, mas não necessariamente cada live é sobre um. Hoje eu vou falar sim sobre o capítulo número 1, tá? Mas, por exemplo, a próxima, que vai ser agora na quinta-feira, depois de amanhã, eu vou juntar os capítulos 2, 3 e 5, que é, um capítulo é o que é marketing, o outro é como que o dentista pode usar o marketing, o outro é o que é mix de marketing. Então, eu vou juntar esses três numa única conversa. Depois, no dia 12, eu vou falar sobre os capítulos 4 e 12 ao mesmo tempo, que fala sobre o foco do cliente, sobre posicionamento e por aí vai. Se você quiser conhecer o programa inteiro, o roteiro, já como está certinho, entra lá no nosso grupo do Telegram. Conhece o Telegram, o aplicativo Telegram? Só entrar no Telegram. O Telegram é parecido com o WhatsApp, para quem não conhece. Entra lá no Telegram e aí você procura lá pelo grupo chama Consultório Empresa, né? Consultório Empresa é o nome do movimento, também é o nome do meu outro livro, então não confunda, mas tudo bem. Então, o grupo Consultório Empresa é exatamente onde a gente está tratando dos assuntos aqui desta série de lives, tá bom? Então lá vou colocar, já coloquei, na verdade, a sequência e também vou colocar os outros materiais complementares. Daqui a pouco eu até falo um pouco mais disso.
Bom, deixa eu falar já que eu estou falando desse assunto, já comecei a falar em Telegram. Então tá, você entra no Telegram, fica a recomendação para você assim, entrar no Telegram e aí você procura por consultório empresa. Se tiver alguma dificuldade, você me pede, entre em contato aqui pelo direct, ou por e-mail, ou por WhatsApp, se você tiver meu contato direto, ou enfim. Na bio, aqui na biografia do meu Instagram tem um contato ali, quando você clica lá, você abre todos os meus contatos. O que você quiser me achar de alguma forma, todos os meus contatos estão ali, tá bom? Então dá uma olhadinha lá, você vai encontrar o canal direto para você entrar ali no Telegram. Lá vai ter material em PDF, vou colocar planilhas, tem coisas que a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, quando eu falar de capítulo sobre formação do preço, eu vou comentar sobre isso e vou disponibilizar para você algumas planilhas. E esse material vai ser disponibilizado onde? Adivinha? Lá no grupo do Telegram, tá bom? Então esse vai ser o nosso canal. Eu montei esse grupo no Telegram com o objetivo de ser uma comunidade nossa aqui, tá? Para a gente conhecer um pouquinho mais vocês, quem é quem está tendo dúvidas, e ali você vai poder conversar também, pode me perguntar coisas, pode fazer comentários, o que você achou da live e tal. E ali a gente vai tendo nossa comunidade, nós vamos construir ali juntos essa comunidade em torno desse tema aí, tá? Bom, e outra coisa também que vai ser, estou explicando então como é que vai funcionar a série, como é que vai funcionar cada live. Sempre que possível, eu acho que vai ser possível sempre, eu vou provocar você ao final de cada live aqui com um exercício. Vou te desafiar a uma tarefa. Então, mas professor, eu preciso entregar, é para a prova? Cai na prova. A prova é a sua vida, tá bom? Então eu vou te desafiar, vou te propor um exercício, vou te propor um desafio, vou te propor uma coisa que vai te ajudar na sua carreira, vai te ajudar no seu consultório, na sua clínica. Então, você precisa mostrar não para o professor aqui, você precisa mostrar para si mesmo, tá bom? Então, é um desafio que eu tenho certeza que se você começar a fazer todos eles, né, nessa sequência que a gente está fazendo, certamente vai ter uma chacoalhada na sua cabeça aí de tanta coisa que a gente vai ver e tantos assuntos que a gente vai passar. Beleza? Então é isso, o formato do trabalho é esse aí, acho que está explicadinho, tá? Então tá aí um cronograma, grupo do Telegram, já falei tudo isso, que vai ter PDF, Excel, etc. lá, já falei. Beleza, então vamos avançar. Bom, deixa eu contar um pouquinho, vamos falar agora do livro, agora eu vou começar a entrar no assunto do livro. Dá uma olhada nisso aqui, 1999, esta foi a capa, a primeira capa do livro, ó aqui. Dá uma olhada nisso, por favor, sem risadas. Ó, igualzinho, né? Igualzinho. Enfim, né? Tinha um pouquinho mais de cabelo aqui ainda e tal. Essa foi a primeira edição do livro Marketing para Dentistas, lançado em 99. Isso aqui foi como eu falei para vocês, foi um marco na minha vida. Eu, em 95, entrei na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, para fazer a minha pós-graduação em marketing, que eu fiquei lá até 98, se eu não estou enganado. E aí, todo esse tempo que eu estava lá, eu comecei a construir esse livro. Eu falei, cara, esses assuntos são extremamente bacanas, são fundamentais, só que são mostrados, ensinados de uma forma muito pesada, muito complexa. Eu era um perdido ali naquele grupo, né, estudando tudo isso, já tinha feito administração hospitalar, já tinha feito saúde pública, feito vários cursos do Sebrae e tal, mas aquilo era muito denso, muito denso. E eu comecei a dar um jeito de simplificar aqueles assuntos, aqueles temas, para explicar de forma mais fácil. E fiz os rascunhos, ali eu comecei a escrever esse livro e terminei ele então em 98 e eu comecei então uma saga de ir atrás de editoras que tivessem a fim de publicar o livro. Originalmente, o nome que eu estava pensando em dar para o livro é Socorro, Sou Dentista, e agora? Alguma coisa assim. Eu estava pensando nisso. E aí, as grandes editoras todas fecharam as portas para mim, bateram com a porta na cara do Plínio, e aí eu falei, pô, e agora, né? Aí eu vi um livro, que era um livro escrito por um mágico que eu conheço, e esse livro é um livro de marketing, enfim, o Clóvis Tavares, e aí eu via qual era a editora dele e entrei em contato, mas assim, já sem expectativa. Essa editora me chamou, o editor Rubenal virou um grande amigo, e ele me chamou e falou, vamos conversar a respeito. Ele leu o material, leu o livro, falou, seu livro tem um potencial muito grande, um potencial de ser adotado em faculdades, por exemplo. É um livro que não é aquele livro que é momentâneo, que acontece, é um livro contínuo, é um livro que vai ter
pessoas estudando eles, quem sabe até adotarem em faculdade. Essa foi a visão que ele teve. Ele falou, então sim, vamos fazer esse livro aí. E aí só combinamos de que o livro precisaria ter o nome óbvio dele. Ele falou, do que se trata esse livro? Eu falei, de marketing. Ele falou, então não inventa nome, vamos tratar do assunto, usar o assunto central como o nome do livro. E assim ele recebeu o nome óbvio, que depois eu aprendi mais para frente, que é isso que funciona muitas vezes, é você usar o óbvio, né? Então, e aí o livro, então, já batizado agora de Marketing para Dentistas, então foi lançado como eu falei, em 99. Essa primeira edição foi simples, teve só 1000 exemplares, a tiragem foi pequena, ela demorou um pouquinho. Comecinho de 2001, ou seja, um ano e pouquinho depois que tinha lançado ele, tá caindo aqui meu fone, aquela primeira edição esgotou e a editora falou, pô, precisamos fazer uma outra impressão. Só que tinham informações que tinham mudado, algumas informações precisavam ser alteradas, e eu percebi alguns erros de digitação, tinha uma série de coisinhas, frases que eu queria mudar ali naquele livro, quando você vai ler de novo, eu quis mudar. Então, vamos fazer uma nova edição? Vamos fazer uma nova edição. E aí, finalmente, saiu a segunda edição no começo de 2001, que teve esta capa aqui. Não sei se você tem essa capa, eu vi que algumas pessoas comentaram quando eu mostrei a outra que tem aquela versão. Aí em 2001, já estou com um pouquinho menos cabelo, um pouquinho diferente, mas ainda tinha bastante. Aí saiu essa nova edição aqui, um outro formato, um formato menor um pouquinho, né? E aí lançando então a segunda edição com 3.000 exemplares aí em 2001, começo de 2001. Essa edição voou. Essa edição vendeu assim de uma forma absurda, assim, foi a primeira edição tinha 1000 exemplares, aqui eu fiz 3.000 exemplares, fizemos 3.000 e ela voou. Tanto é que resolvi fazer alguns ajustes de novo, mais uma vez, pequenos ajustes no livro, e o meu editor queria me matar cada vez que eu fazia isso. E aí eu falei, vamos fazer mais alguns ajustes aqui para poder fazer, né, uma nova edição. E no mesmo ano, em 2001, sai a terceira edição do Marketing para Dentistas, já essa outra capinha aqui. O conteúdo é bem parecido, o formato é bem parecido, teve poucas mudanças, na verdade, da segunda para a terceira e da terceira para a quarta, teve poucas mudanças, mas teve, tá? Teve mudanças de parágrafo, mudança de um texto, mudanças de informações internas, algumas até daqui a pouco eu vou falar. E aí, então, aconteceu mais 3.000 exemplares deste aqui. E teve desse aqui tô olhando aqui, não, foi a quarta. Aí, em 2003 saiu a quinta edição novamente aqui, a quinta não, perdão, tô perdendo as contas aqui, a quarta edição e agora com uma nova capa, né, uma nova capa. Nesta quarta edição, mais 3.000 exemplares também foram vendidos em 2007 ou 2008, eu não tenho certeza, foi feito mais uma reimpressão de mais 2.000 exemplares e logo acabaram também, até que em 2011 lançamos finalmente a edição atual, que é esta daqui. Então essa, já está com outra fotinho aqui inclusive, essa já estou com o meu corte de cabelo e minha franjinha atual aqui. Então, nessa edição aqui, a quinta edição, que é a atual, ela foi lançada então em 2011, mais 3.000 exemplares, e já teve reimpressão também em 2013 com mais 3.000 exemplares. Se você fizer a conta, deu 18.000 aí já. Fora os que foram feitos downloads gratuitos que eu disponibilizei agora. Aliás, naquele grupo do Telegram tem lá um link para você fazer o download gratuito do livro, tá bom? Muito bem, agora chega de falar dessa história, essa história toda, aquela parte da gratidão que eu falei, então eu queria contar tudo isso, o agradecimento ao editor, as pessoas que apoiaram, né, enfim, a família toda que apoiou e tudo isso. Então é uma história que para mim me toca bastante relembrar, tá? Bom, mas hoje vamos começar a falar especificamente sobre o primeiro desses temas, né? Então o tema de hoje é a odontologia sobre a ótica empresarial. Foi o tema que eu dei para hoje. Mas você fala, mas esse é o nome do primeiro capítulo? Não, o primeiro capítulo chama A Nova Visão da Odontologia. É parecido. Então, o que eu vou abordar aqui sempre, você vai entender, que não é especificamente uma aula sobre para contar o que está no livro. Sim, eu vou fazer uma espécie de resumo, mas é meio que uma releitura e uma atualização. Então o que eu vou falar para vocês aqui digamos assim, a minha leitura atual daquele tema que está tratado ali, tá? Daquele tema. Então eu vou pegar a parte mais importante, a informação mais central e vou tratar dela. Então, qual que é o nosso tema de hoje? Então, a odontologia sobre a ótica empresarial fala exatamente deste primeiro capítulo do livro, que é a nova visão da odontologia. Do que se trata esse livro, né?
Qual é o tema central? Vamos lá. Isso eu já dizia em 99, né? Agora, o que eu vou falar vai simplificar e ampliar ainda mais, né? Bom, o que eu já estava dizendo ali é o seguinte, que o mundo mudou. Então, o cliente mudou, as pessoas mudaram, o comportamento muda rápido. Então, algumas coisas que funcionavam no passado, então, o comentário era o seguinte, aquele colega que estava lá formado em 1960, em 70, talvez até no começo dos anos 80, teve uma relação mercadológica de uma maneira, de um jeito. As pessoas se comportavam de um jeito, o mercado brasileiro como um todo se comportava de uma forma muito específica, né? E bem diferente do que estava ali beirando o ano 2000, né? E as pessoas começaram a se comportar diferente, né? Veio o Código de Defesa do Consumidor, a gente teve uma série de mudanças no comportamento das pessoas que foi mudando a relação mercadológica. E um dos principais pontos relacionados a isso era a quantidade de profissionais. Então, num mercado de 20 anos antes, a gente tinha uma relação mercadológica que era altamente favorável para o dentista. Neste momento, a relação mercadológica já estava invertendo e sendo altamente favorável entre aspas, para quem busca o serviço. Por quê? Porque eu começava a ter um excesso, então eu tinha mais opções. Eu, como cliente, tenho mais opções, mais liberdade de escolha, entende? O que acontece no mercado quando você tem só uma pessoa para escolher? O que acontece com o preço? O que acontece com a relação profissional, qualidade da prestação de serviço? E o que acontece, por outro lado, com a qualidade da prestação de serviço e com o preço, quando eu tenho uma oferta abundante? Quando eu tenho uma oferta abundante, o preço cai. Essa é uma relação de mercado importante, que acho que você entende. Relação de oferta, demanda, procura. E também acontece de que as pessoas procuram fazer um atendimento melhor, elas começam a entender que precisa buscar um atendimento melhor para conseguir, através disso, desse atendimento melhor, conseguir talvez romper um pouco essa barreira, dessa alta competitividade. Então, todo mercado que é altamente competitivo, acontece esses dois fenômenos. De um lado, ela começa a ter uma busca por melhoria da prestação de serviço, em maior ou menor grau, depende do grau de maturidade dos participantes desse mercado, e de outro lado, exatamente pela não maturidade, por não enxergar isso, todo mundo acaba entrando numa guerra de preço, numa estúpida guerra de preço. Guerras de preço geram uma coisa que a gente chama de espiral descendente. O que é uma espiral descendente? Eu tenho vários players, no nosso caso assim, vários profissionais naquele mercado. E aí, o que acontece? As pessoas não sabem competir. Começa a ficar mais acirrada a competição, ou seja, tem mais oferta. As pessoas não sabem competir. O que elas fazem então? Elas acham, de uma forma muito equivocada, de que a forma de ganhar essa concorrência é por preço. Aí começa a desgraça. Então, você imagina, você tem vários, aí o pessoal fala, vou ganhar por preço. Só que essa ideia brilhante de ganhar por preço que essa pessoa teve, esse outro também tem, esse outro também abaixa, o outro também abaixa. Então, este patamar que estava aqui, quando todo mundo abaixa, vem para cá. Só que, se o que está funcionando é ter um preço abaixo do concorrente, o que é o meu próximo passo? Abaixar de novo. E qual que é o passo do outro? Abaixar de novo. Então, isso vai gerando uma espiral descendente, também chamado de ralo. Ou seja, quando acontece esse tipo de coisa na economia, e isso é um fenômeno conhecido, a gente destrói o mercado. E se você que está assistindo aqui, se você parar para pensar como é que foi a ortodontia, por exemplo, no Brasil, você vai ver um exemplo disso. A ortodontia saiu lá de manutenções de mensalidades de 2 salários mínimos e nesse momento aqui ela já estava num patamar de 150, 200 e hoje tem lugar a 35, 40 reais. Ou seja, porque tem um desvalor assustador. E esse desvalor que a própria classe fez, ela fez isso por uma falta de entendimento de marketing, falta de entendimento da relação mercadológica, falta de entendimento de gestão, falta de entendimento empresarial. Ou seja, o extremo medo de como que eu tenho que lidar com essa minha relação mercadológica por não saber o que eu faço, abaixo o preço, e a gente entra nessa espiral descendente que é catastrófico, até errei aqui, ó, catastrófico, né? Enfim, isso foi uma encrenca. Então, o que eu trato nesse capítulo é para dizer o seguinte, a mente das pessoas mudou, o mundo mudou. Se você não perceber isso, se você não abrir o olho e enxergar que o mundo mudou, o seu contexto mudou, você está perdido. Agora cá entre nós,
Pô, você não está falando do ano de 99, né? E para hoje não mudou? Mudou muito mais do que já tinha mudado de quando eu tinha me formado para aquela data, do mercado que eu estava estudando. Ou seja, mudou mais ainda. Hoje a gente tem internet de uma forma completamente diferente, a gente tem redes sociais, a gente tem um nível de informação diferente, o comportamento das pessoas é mais diferente ainda. Se eu continuasse hoje usando as técnicas, usando os critérios e os insights que eu tinha de 20 anos atrás, eu estou completamente perdido. Porque não funciona mais. Simples assim. Então, esse capítulo diz, a odontologia mudou. A nova visão da odontologia é eu enxergar que a odontologia está cada vez mais caminhando para uma prestação de serviço num modelo mais organizado, num modelo mais empresarial. Então a bandeira que eu estava carregando ali nesse primeiro capítulo, no capítulo de abertura do livro, para dizer exatamente isso. Fala, olha, você precisa entender que o entendimento da gestão, o entendimento de marketing, o entendimento de uma nova visão mais empresarial, não é mais opção. Não é mais opção. Se eu não entender que ser dentista é uma coisa, ser dono do consultório é outra, eu estou perdido. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu tenho um MBA, né, que é uma pós-graduação, uma especialização, Lato Sensu, que eu tenho lá em Goiânia, tive turmas em Brasília, a gente talvez tenha turma em São Paulo em breve, 1 ano e meio, enfim, um curso para valer. Mas eu falo para todos os alunos, não é só para os do MBA não, para o Pleno, que é um curso online. A gente sempre fala o seguinte, que eu preciso saber quem é meu público-alvo, porque senão... Tem uma série de coisas que eu fico repetindo para essas pessoas, mas uma delas é o seguinte... Tem várias frases que eu vou ficar repetindo para você aqui que eu falo com meus alunos, mas uma delas é assim: você acha, essa é a provocação que eu faço, que se eu tenho um pizzaiolo, o cara que faz pizza lá, o rapaz que faz pizza, que abre a massa e põe molho e tal, se o cara é bom de fazer pizza, então, se ele é muito bom de fazer pizza, se ele abrir pizzaria, certeza de sucesso? Você sabe que não. Você sabe que se conhece uma pessoa que é muito boa de costura, ela é uma excelente costureira. Então, se ela montar uma confecção, ela vai ficar milionária. Ah, não? Ah, mas eu conheço uma pessoa que é um cozinheiro, uma cozinheira fantástica, de mão cheia. Ah, então, lógico, se ele montar um restaurante vai ser um sucesso, certo? Como é que é? Não. Então, percebeu que você sabe que ser bom tecnicamente não significa a mesma coisa de ser bom dono do negócio? Por que raios a gente da área da saúde, nós dentistas, médicos, psicólogos, nutricionistas, enfim, por que raios a gente esquece disso? A gente sabe disso, né? Você sabe disso. Muitas vezes eu vejo as pessoas, os colegas sabendo disso, mas na hora que vai para o consultório está com problemas na gestão, na sua organização, e o consultório não está indo bem. O que o colega faz? Compra um laser, muda um consultório, compra mais equipamento e principalmente faz a segunda, terceira, quarta especialização. Eu tenho alguns clientes, a gente tem alguns clientes que têm 4 ou 5 especialidades. Né? 87% dos nossos clientes, historicamente, não exercem a primeira especialidade, para você ter uma ideia. Como as pessoas só vão fazendo o curso achando que agora sim. Aí qual é o curso da moda? Agora é tal, agora sim. Aí eu faço outro, agora é esse. Então sempre tem um curso da moda, a especialidade da moda, um negócio que eu acho que vai me fazer feliz. Você percebe que o problema não está aí? Esse é o ponto desse capítulo. Então esse capítulo eu estou fazendo... O que eu faço nesse capítulo? Eu faço a provocação para que você pense o seguinte... qual a diferença de uma clínica bem-sucedida, de um profissional bem-sucedido ou não? É a sua capacidade técnica apenas? Não, não é. Porque você conhece profissionais que são bonzinhos, não são excelentes e estão bombando por aí, não conhece? E você também conhece gente que é brilhante, que tem um... Cara, é brilhante. Sabe aquele profissional que você tira o chapéu e fala, uau, e esse não está tão bem? Não conhece? Ou seja, isso prova para mim e para você que ser bom tecnicamente é sua obrigação, mas não é a condição, porque ser dono do consultório requer habilidades diferentes. As habilidades que eu preciso para ser um bom dentista, por exemplo, é cabeça clínica, ou seja, tem que pensar clinicamente, mas tem que ter mão para poder executar aquilo como um artista, com maestria. Executar a ciência que está na minha cabeça e transformar em arte. Eu gosto de enxergar a odontologia assim. Eu entendo a ciência e transformo em arte. Isso para mim é odontologia. Agora, e as habilidades que eu preciso ter para ser um bom empresário, ou seja, um bom dono de um negócio, e o consultório é um negócio? São essas habilidades? Não. Eu preciso ter habilidade de liderança, eu preciso saber de contabilidade, alguma coisa, eu preciso saber de finanças, eu preciso saber de gestão de pessoas, RH. São outras habilidades. E se eu não tenho essas habilidades e fico achando que eu preciso de mais curso, mais coisa, não faz o menor sentido. É como se eu quisesse
participar das próximas Olimpíadas e eu passasse 4 anos treinando a minha perna direita e deixar minha perna esquerda atrofiando. Entende que não faz o menor sentido? Não adianta eu desenvolver só um lado sem o outro. Eu preciso do lado técnico, mas eu também preciso do lado empresarial. Então, eu abro o livro falando isso assim, gente, o mundo mudou. Acordai-vos, né? O mundo mudou. Se eu não entender agora que as coisas estão diferentes, eu vou ficar, na verdade, ancorado nos meus problemas e nas minhas verdades. Que na verdade já não fazem mais sentido, porque elas faziam sentido talvez há 10 ou 15, 20 anos atrás. Ou o que é verdade para mim em São Paulo não é verdade em Goiânia, o que é em Goiânia não é em Brasília. Aliás, é verdade isso. São cidades muito próximas, mas completamente diferentes em termos de mercado, em termos de comportamento de compra. São Paulo e Rio não tem nada a ver um com o outro, se eu pegar Nordeste não tem nada a ver. Então, o que funciona hoje não funciona amanhã, o que funciona aqui não funciona lá. Então, o mundo mudou, as pessoas têm outro tipo de comportamento, esse comportamento é cada vez mais plural. Esse é o assunto central desse livro, é por isso que ele provoca tanto, a gente entender que essa relação mudou e que tudo isso faz muita diferença. Então, hoje em dia, com tanta tecnologia que a gente está encarando, com tudo isso que está aparecendo cada vez mais, novas técnicas, novos equipamentos, novos materiais, é assustador, né? Os materiais dentários que eu aprendi na faculdade não existem mais. Não existem mais, né? A gente fala que em um lugar ainda tem amálgama, ok, mas cá entre nós, né? Morreu. Então, fazia resina, colegas, eu sei que isso entrega a idade e mostra que eu sou do grupo de risco, mas enfim, a gente fazia resina no Concise, Adaptic, pasta a pasta, lembra? Tinha que fazer correndo, bota no dente, corre, põe a tirinha de plástico lá, enfim, senão o negócio não fica, vai tomar presa, vai endurecer e já era. Lembram disso? Então, técnica mudou, procedimento, dentística, extensão de black, não existe mais nada disso, já mudou tudo. Ou seja, a própria concepção técnica mudou, equipamentos mudaram, a realidade mudou. Se eu ficasse preso naquela técnica, eu estava perdido. Então, se eu ficar preso no modelo de negócios que eu achava que funcionou para mim um dia 20 anos atrás, eu não vou caminhar, não vou avançar. Não vou avançar. Enfim, a Débora está dizendo, como lembro, estou vendo aqui, eu quase não estou vendo os comentários, mas agora eu parei para ver. Então, Débora, colega de turma lá, né? Pois é. Então, vamos lá. O que eu quero falar para vocês? Bom, tem uma coisa que eu falo no livro, se você já leu, ou se vai ler agora, né? Enfim, você vai ver lá. Tem uma coisa que eu falo no livro que é o seguinte, com relação à proporção, né? Então eu digo o seguinte, ó, existem números que mostram pra gente, lá eu simplifiquei isso, tá? Mas assim, existem números que falam pra gente, que a Organização Mundial de Saúde colocam pra gente, do que seria proporções ideais. Tá? Eles não usam claramente o número de 1 para 1.500, né? Um cirurgião dentista para cada 1.500 habitantes. Mas eles colocam para a gente dados de tal maneira que se você reinterpretar, você vai ver que a relação correta seria 1 para 490, enfim, 1 para 1.500. Significa o quê? Que em países como o Brasil, onde o sistema de saúde é misto, ou seja, público e privado funcionando junto, funcionando num único modelo, e onde tem um país em desenvolvimento, tá? Então, nessas condições, nós deveríamos ter um dentista para 1.500 habitantes, aproximadamente. Esse número não mudou muito em termos de relação, tá bom? Relação mercadológica. Pois bem, quando eu lancei o livro, este número estava quando eu lancei o livro, tá aqui, 1 para 1.142. Então, eu já falava ali, olha, nossa proporção seria 1 para 1.500. Nós temos 1 para 1.142, ou seja, olha, pessoal, nós já estamos com mais dentistas do que a gente deveria ter. Então, ali já estava ficando o alerta. Falei, olha, pessoal, na primeira edição do livro, então, eu escrevi como um alerta dizendo, na proporção que a gente tem de dentistas, a gente vai ter problema. Naquele momento, eu ainda fiz o seguinte comentário. Vou tomar uma aguinha aqui. Naquela primeira edição, eu ainda fiz o seguinte comentário, de que a população cresce no ritmo de 1,8% ao ano. Tá? Esse é um crescimento vegetativo da população. E dentistas em cativeiro, eu até brincava assim em palestra, mas a população de dentistas, ou seja, o número de dentistas estava se multiplicando naquele momento em 3% ao ano. Então dava para perceber que vai ter um problema, né? Se eu tenho um número de dentistas que está crescendo 3% ao ano e a população 1,8%, ou seja, quase o dobro, então dá para perceber que isso em algum momento ia ter uma concentração cada vez pior. Era meio óbvio, então eu escrevi isso lá. Tá? Então nós tínhamos lá, estou vendo aqui o número, da primeira edição eu coloquei um dentista para cada 1.142. Na segunda edição eu coloquei já
1 para 1030, já era o número daquele momento. Depois esse número passou para 1 para 997, depois na quarta edição 1 para 836 e finalmente a quinta edição tem um número da besta, 1 para 666. Espero que isso não signifique tanto horror assim quanto tem sido na prática, né? Mas enfim. Então, quando eu publiquei o livro na quinta edição, que também já tem algum tempinho, que foi, né, 2011, a gente estava com esse... Não, foi 2013. Foi, então, esse número de 666 é o número que a gente tem agora, né? Esse é o número de hoje, perdão. Na última edição, a última edição estava 1 para 836. O número de hoje que eu levantei para trazer para vocês, o de hoje é 1 para 666, não é o que está no livro, é o de hoje. Temos 320 mil dentistas no Brasil, de uma forma arredondada. Ou seja, nós temos mais dentistas que os Estados Unidos e o Canadá juntos, tá? E ainda sobra, né? Então, eu já alertava isso ali e isso continua, ou seja, a quantidade, né? Repito a minha pergunta, quando eu tenho muita oferta para a mesma procura, o que acontece com o preço? Quando a coisa é igual ou entendida como igual. Então, esse é o problema, né? Bom, olha que interessante, alguns números de hoje, só para acrescentar e para ilustrar. Hoje, tá? Com os números atuais. As regiões de Distrito Federal, São Paulo, piores concentrações que a gente tem enquanto estado. Então, hoje, o Distrito Federal tem um dentista para cada 401 habitantes. Entendeu? Quase 4 vezes mais do que deveria ter. Quando eu pego São Paulo, 1 para 497, 3 vezes mais do que deveria ter. E o estado do Rio de Janeiro, 1 para 541. Ai, é muito, não é? Então, mas quando eu pego Grande São Paulo, Grande Rio e a região de Campinas, aqui no interior de São Paulo, tem 1 para 350 aproximadamente. 5 vezes mais do que deveria ter. O que você acha? Que isso altera ou não o resultado de um mercado? Altera ou não a consequência das pessoas, a percepção que elas têm, preço, guerra, comportamento ético / antiético? Você acha que altera? Altera. Infelizmente sim. Então, e esse é o ponto central dessa conversa. Hoje eu também levantei, só para a gente poder ter essa conversa, já que a gente está falando de números, que eu já estava apontando lá, e estou atualizando essas informações. Hoje, os 3 estados, né, as 3 unidades federativas, que são as melhores em proporção, a gente está falando de Maranhão, 1 para 1.588, tá, uau, né, ou seja, está acima até está no parâmetro. O Pará é 1 para 1.506 e o Ceará com 1 para 1.231. Mas antes que você fique muito animadinho, né, Carol? Carol que tá por aí também. Antes que todo mundo fique muito animadinho, deixa eu só falar que esses estados, não são só esses estados, mas dentre esses, tem uma característica importante. A proporção de pessoas de classe E, de pessoas que não conseguem ter consumo particular de serviços, são as maiores do Brasil também. Então, quando a gente pega a capital e separa, né, aquela região da capital, não fica muito diferente das demais, tá bom? Quando a gente separa o grupo que não vai fazer nenhuma compra particular e dá uma olhadinha nesse número, só para ter uma relação de referência, ele não fica tão diferente assim. Ou seja, temos um problema de quantidade excessiva? Temos um problema de quantidade excessiva. Mas o problema será que é a quantidade só? Não, não é. Eu estou te mostrando esses números, mostrei o Brasil e agora estou falando de cada região e cada capital, ou de algumas pelo menos. Se você quiser ver um parênteses, se você quiser ver os números todos em detalhes, não só esse, mas muitos outros números, você pode entrar no nosso site, no site da empresa tomasmkt.com.br, entra lá em loja, enfim, ou talvez a gente consiga pôr um link para você aqui, mas se você quiser você entrar na loja, calma, não se assusta, não precisa comprar nada. Na loja, com preço zero, você tem lá Indicadores Tomás. Pega Indicadores Tomás 2020, que são os números da odontologia de 2019, ok? Então a gente publica no começo do ano sempre esses números com relação ao ano anterior. E lá, o primeiro número que eu mostro é essa relação, essa proporção, estado por estado e do país, tá bom? Então você dá uma olhadinha, você confere lá se você quiser, baixa lá o PDF gratuito, tem muita informação boa nesse PDF para você, tá bom? Vai lá, baixa se você quiser. Bom, então isso já é um problema, né? Saber que eu tenho um excesso de profissionais, isso pode ser um problema. Naquele momento que eu estava publicando o livro,
eu não apenas levantei o problema e disse que cada um individualmente, cada profissional individualmente deveria fazer alguma coisa com relação a isso, porque deve, esse é o ponto. Se eu estou escrevendo um livro, né, eu estou querendo que esse leitor, esse era o meu objetivo e estou querendo provocar isso para você hoje, que você reflita sobre o que eu estou falando para pensar o que eu posso, o que você pode fazer a respeito disso. Não é só para ter uma informação teórica, eu estou chamando você para ação. Eu estou fazendo um chamado para ação, tipo, faça alguma coisa. Mas eu não quis me limitar, ao que o leitor faria como indivíduo, como profissional. Eu propus algumas coisas que também fossem coletivas. Eu de verdade imaginava que, de um modo geral, como classe, a gente pudesse começar ali um movimento. Um movimento que hoje mais tarde, muito tempo mais tarde, agora chama Movimento Consultório Empresa, eu tenho essa bandeira, e tenho vários amigos que carregam essa bandeira hoje também. Eu tenho um grande amigo, aliás, daqui a pouquinho, às 9 horas, tem uma live com ele, parece que ele está aqui também com a gente, o Eduardo Picanso, é um cara fora de série, amigo do peito também, Henrique Taniguchi, Alessandro, tem um monte de gente aí que são assim, batalhadores comigo desse movimento, desse novo pensar, né, dessa nova forma de pensar a odontologia, enfim. Então hoje a gente está nessa bandeira, mas naquele momento eu achei de verdade que as classes poderiam talvez abraçar um pouco mais do que de fato abraçaram, tá bom? Mas por quê? Não estou falando que é uma entidade, eu não estou falando assim como conceito mesmo, porque nós, classe, deveríamos estar pensando de uma forma coletiva, mas a gente ficou insistindo muito em pensar de uma forma de um contra o outro, na verdade, muito mais assim. Eu quero ler para você um pedaço aqui, nessa edição está na página 19, um pedaço do que eu propus naquele momento para que fosse o nosso entendimento para a classe. Olha o que eu estava propondo ali e que reforço que faz sentido até hoje isso. Eu disse o seguinte, ó. A gente tem que quebrar essa mentalidade toda como classe, a gente tem que quebrar essa mentalidade, essa que eu estou falando para você, de que temos um problema de má formação, já tínhamos um problema de excesso de profissionais, esse problema desse desequilíbrio todo que já estava acontecendo ali, era um problema anunciado, já era presente, mas era mais anunciado. Ali eu disse, ó, a gente vai quebrar isso da seguinte maneira, e eu coloquei então vários itens aqui. Tá por letra A, B, C, enfim. A. Como que nós vamos fazer isso? Impedindo a abertura de novas faculdades em locais que não se justifiquem claramente com argumentos de saúde pública e demanda local. Fala sério, né? Continua válido ou não? Continua válido ou não? Continua, porque continua abrindo faculdades sem esse critério. Eu não sou contra a abertura de faculdade, pode ter uma abertura de faculdade. Embora nós tenhamos uma quantidade gigantesca de faculdades, que a gente tem mais ou menos aproximadamente 4 vezes o número de faculdades que tem os Estados Unidos, né? Que tem um país maior que o nosso. Mas enfim, de qualquer forma, o meu problema não é com relação à abertura, é com relação a porquê, aonde. Tem que ter alguns critérios um pouco melhor de qualidade, etc, 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 que até hoje avançou um pouquinho, mas não de uma forma substancial. Acho que você sabe do que eu estou falando. B. Incluindo na graduação, como obrigatório, disciplinas que deem noções práticas de administração, consultório e marketing. Aí o que a gente vê hoje? Tem uma ou outra ali, as pouquíssimas que tem com alguma coisa nesse sentido falam muito mais talvez de ergonomia, como é que abre o consultório, dão uma planilhazinha de preço, de verdade. Uma ou outra tem uma coisa que faz melhor, um ou outro que eu sei que faz melhor, tem alguns professores que eu conheço que ensinam, beleza, não tô falando isso. Mas em comparação às faculdades que a gente tem, as poucas faculdades e universidades que resolvem por conta própria fazer uma oferta dessas seus alunos, é de desconsiderar. Porque o que deveria acontecer de uma forma institucionalizada. Não é obrigatório ter dentística, não é obrigatório ter periodontia, por que não deveria ser obrigatório ter gestão e marketing? Para que a gente pudesse ter pelo menos uma noção clara disso. E com consistência. Né? Com consistência. Cá entre nós não tem. E pior. Eu já dei aula em faculdades assim, como convidados várias vezes, né? E os meus amigos consultores também sempre me falam isso, que muitas vezes os alunos, os acadêmicos ali ainda não enxergaram, não caiu a ficha, então eles também às vezes não estão tão interessados, porque a matéria é meio optativa, é uma matéria sem peso, aquela matéria que não vai importar muito, então eles empurram com a barriga também. Esse foi o B. B? C agora.
Outra sugestão que eu falei, que mais? Como que a gente vai quebrar essas barreiras? Realizando propaganda institucional, propaganda feita por entidades de classe, não por cada um. Propagandas institucionais através das entidades de classe, visando valorizar o profissional e a profissão para a população, para que seja incentivado a procura pelos serviços. Por quê? Eu já fiz trabalhos disso. Eu, na minha empresa, Tomás Gestão e Marketing, a gente fez trabalhos disso. Trabalhos show de bola, depois eu mostro para vocês. Vou colocar alguns lá depois lá no Instagram. Aliás, alguns deles estão... Ah, não estão nesse livro não, estão no Consultório Empresa, estão no outro livro. Mas enfim, eu coloco lá depois para vocês. Pesquisas que mostram o seguinte, que as pessoas desconhecem. Então, se eu for hoje novamente fazer essa pesquisa na rua, agora tem que esperar a quarentena para poder fazer uma nova edição, mas as pessoas, uma quantidade gigantesca das pessoas não sabe o que é um alinhador, por exemplo. As pessoas não sabem que existe plástica gengival. O povo não sabe que existe. Então, se o povo não sabe que existe, como é que vai procurar um serviço que não sabe que aquilo existe? Então, agora, ao invés de cada um de nós fazer uma atividade de divulgação, de propaganda, seja o que for, não poderia ser feito de uma forma institucionalizada? Aí sim não faria diferença? Faria. Então, é esse tipo de coisa, assim, mas de uma forma organizada, de uma forma montada como um projeto mesmo. Eu me dispus várias vezes a fazer isso para instituições, mas não andou. Enfim, isso é outra novela para outro dia. Dando incentivos fiscais, presta atenção, dando incentivos fiscais para a redistribuição dos profissionais pelo território nacional. Por quê? Porque tem lugar que tem 1 milhão de dentistas para 500 mil pessoas. E tem lugar que faltando. Tem lugar no Acre, por exemplo, no interior do Acre, Rondônia e tal, que tem um dentista para cada 14 mil habitantes. Né? Tem lugar assim no Brasil ainda? Tem cidades assim? Tem. Então tem uma péssima distribuição. Ah, mas como é que eu vou convencer alguém a ir para lá? Incentivo fiscal, com algum tipo de incentivo. Não é simplesmente vai para lá porque é bonzinho, vai para lá porque precisa. Como é que eu faço para estimular de fato com que as pessoas se desloquem para lá? Não é? Eu preciso dar algum tipo de incentivo, criar mecanismos para isso de uma forma governamental, de uma forma institucionalizada. E melhorando o nível técnico de algumas faculdades. Porque tem faculdade que vou te contar. Hoje em dia o pessoal está se formando, muita gente, eu não quero ficar fazendo criticando específica de lugar, mas as pessoas não sabem moldar. Tem gente que não está conseguindo moldar com alginato. A gente está com problemas de formação. Aí não adianta a gente tampar os olhos com a peneira, que é o... Né? É isso, Enfim, existe problema de formação também. Né? Hoje a gente tem mais do que naquela época. Então, se eu já falava aquilo lá, hoje está pior. Na verdade, não melhorou, só piorou. Então, faculdades boas melhoraram, faculdades ruins pioraram. E lançaram várias outras, umas boas, outras ruins, enfim. Não tem um critério realmente válido. Então, estamos aqui, mais uma vez, uma questão para a gente lançar aqui. F, penúltimo item. Conscientizando a classe sobre a realidade mercadológica em que a odontologia se insere. Então, precisamos conscientizar. Eu lembro que uma vez eu tinha no meu consultório, onde eu trabalhava, em Guarulhos na época, tinha quase em frente ao consultório, uns 100 metros ali de distância, uma papelaria e 2 colegas ali, as filhas do dono, gêmeas, estavam fazendo odontologia. E eu, coerente com isso, eu ficava falando com ela sempre, olha, cara, vocês têm que prestar atenção, pensa já empresarialmente, já escolhe quando você for pensar no consultório, ponto, ou nem monta de cara, estuda mais tal coisa, ou seja, o mercado está complicado, e ficava falando essas coisas, né? E elas fizeram exatamente o que eu falei para não fazer, né? Elas fizeram exatamente, se formaram, montaram o consultório no lugar errado, do jeito errado, mas me ignoraram em alto grau, E aí o que aconteceu? Quebraram, mas quebraram mesmo. Só em 3 anos estavam falidas, não tinham paciente, estava um horror, né? Aí um belo dia fui lá na papelaria conversando com elas, e aí finalmente pai, mãe e as 2 vieram conversar comigo, lá no balcão mesmo. Falaram assim, sabe o que aconteceu? Toda vez que você falava que o mercado estava ruim, a gente achava que tinha algum problema, que tinha essas coisas, a gente achava que você estava querendo afastar um concorrente, estava só afastando o concorrente. A gente achava que você estava tentando só fazer pra gente, não faz, tal. Então, vamos conscientizar a classe que a gente tem uma questão mercadológica para saber me posicionar. Eu preciso disso. E por fim, para a gente não me alongar, flexibilizando o nosso código de ética, que já era um horror e continua um horror, flexibilizando o código de ética para permitir um pouco mais de ações promocionais. Algumas ações promocionais com a consciência do que vai ter aqui depois desse livro. Ou seja, não é qualquer coisa, não é jogar panfletinho na rua, não é nada disso de que muita gente achava que era marketing, nunca foi.
Nunca foi marketing isso, né? E essa, por isso que eu fico nervoso com isso. Isso não é marketing, nunca foi, e as pessoas achavam que era, um dos motivos pelo qual eu estou fazendo essa série de lives e eu avisei isso aqui no começo. Entende? Ou seja, eu desde aquele começo estou propondo ações e continuo achando que essas ações são válidas, mas por uma série de razões elas não avançam, né? Então talvez a gente precise carregar mais isso no colo, se juntar mais, ok. Tem grupos hoje fazendo isso assim cada vez mais forte, né? A gente junta ali, eu, Flávio, Ricardo Lenz, Eduardo Picanço, a gente tem um grupo de pessoas ali que a gente até montou um grupo, né, que é o Help Odonto, um grupo que está, a gente chamou de grupo de pensadores, né, que a gente está tentando ver ações para a gente fazer, e estamos de fato fazendo algumas, né, o pessoal está avançando com isso, para ter novas atitudes, né, para sair da teoria. Mas, cara, quando eu vejo que eu falei isso aqui em 99 e a gente não melhorou o cenário, a gente só piorou esse cenário, dói, né? Dói. Fala assim, cara, por que que a gente não fez isso acontecer de uma forma mais efetiva, né? Então, é por isso que eu estou aqui fazendo essa série de live, para provocar mais e mais pessoas, para a gente ter esse movimento, para a gente andar com essa bandeira. Resumindo e finalizando, o objetivo deste capítulo, o objetivo dessa primeira live e tal, é para entender o seguinte: se você se permitir, porque é você que se permite, você que se coloca, se você se permitir ser mais um na multidão, você será um igual. Um igual é um comum. Um comum, a gente vai pegar a palavra commodity. Commodity significa um comum, um igual. Commodity significa coisas que são iguais. Coisas que são iguais, como é que a gente compara? Se você quer comprar uma televisão LG de 50 polegadas, você sabe que exatamente o modelo, tudo que você quer, qual que você compra? Você vai comprar um lugar mais barato. Você pesquisa em alguns sites e tal, e compra um mais barato. Já que é igual. Agora, se eu quero algo que é muito específico, que é muito diferente, que não tem em lugar nenhum, é só naquele lugar que tem aquele negócio que eu quero, aquele chocolate da marca tal é aquele, porque é diferente dos outros. Se ele é realmente tão único na percepção do cliente, o cliente vai atrás e paga um valor diferente. Ele entende que aquele é diferente, que a proposta é diferente. E se a proposta é diferente, se aquilo que o cliente percebe é diferente, aí tudo vai fazer sentido. Então, onde eu quero chegar com isso? Você precisa pensar empresarialmente. E um dos primeiros pontos para pensar empresarialmente, entender que essa empresa não sou eu, ser dentista é uma coisa, ser dono do consultório é outra, a empresa não sou eu sou a mão de obra da minha empresa, sou a mão de obra clínica, posso ser ou não, mas a minha empresa, mesmo se não tem CNPJ, eu estou falando do conceito, é outra coisa, eu preciso entender que eu preciso então de diferenciação. Eu preciso encontrar formas de ser diferente, de ser especial, de mostrar para o mercado que eu realmente faço alguma coisa completamente diferente, que eu não sou mais do mesmo, que eu sou diferente. Então, buscar diferenciação é a nossa palavra-chave aqui. Fechou? Essa é a nossa palavra-chave aqui. Então, eu quero deixar isso com você assim, eu preciso buscar diferenciação. E a minha frase que eu quero deixar com você é o seguinte: será que você consegue fazer isso de uma forma fácil? Não. Você tem medo de se diferenciar? Você tem medo de encontrar foco? Tem. Nessa minha caminhada aqui como consultor, eu vejo que todo mundo tem. Então, a minha frase para você final, minha frase para a gente marcar hoje é assim: tá com medo? Vai com medo mesmo. Ou seja, busca a sua diferenciação, busca o seu posicionamento. Nós vamos falar sobre isso em outras lives, mas procura a diferenciação. E aí eu finalizo com o desafio. Lembra que eu falei que vai ter sempre um exercício, um desafio de cada live? O desafio de hoje para você, anota aí, pega papel e caneta, anota aí o desafio para você hoje. Desafio que eu quero te desafiar hoje com isso você vai parar e vai pensar o seguinte: em que eu posso ser diferente, especial ou único? Eu vou repetir. Em que eu posso ser diferente, especial ou único? Em alguma coisa que o meu cliente perceba valor, que o meu cliente enxerga que aquilo é especial, que aquilo vale a pena. Então, quando eu entendo esse processo do meu posicionamento de diferenciação, isso tudo faz sentido. Então, meu exercício para você é esse aí. Começa a refletir, começa a pensar em foco, começa a pensar em público-alvo. A gente vai voltar sobre esse assunto, mas já começa a partir de hoje a pensar em que você pode ser diferente. Eu abro o livro, abro o capítulo 1 do livro dizendo isso, por causa disso, por causa desse mercado, por causa disso, eu proponho algumas ações coletivas, mas eu proponho para você que você ouse pensar diferente, que você ouse mudar a sua cabeça, virar uma chavinha e que você vai encontrar um espaço no mercado para você, onde você vai ser único, especial, valorizado
admirado, e aí sim o mercado começa para você. E esse entendimento é exatamente a essência de uma ciência linda chamada marketing. Sim, uma ciência. A gente vai falar sobre isso na próxima live. Bom, e aí, gostaram? Fala aí pra mim, me dá um... Eu nem fiquei vendo aqui os que vocês comentaram, que eu estava muito focado aqui. Gostaram? Então me avisa, fala aí, me dá um joinha, etc, etc. Faz os seus comentários aí, o que você gostou, o que você não gostou. Depois eu vejo com calma, vejo se tem algum comentário, alguma pergunta. Mas lembra, os comentários, perguntas, discussões todas, valeu, obrigado, tô vendo os comentários aí, show de bola, Thalita, Juscelie, pô, valeu, valeu, valeu. Rubão! Então, eu vou pedir para vocês que tiverem dúvidas ou quiserem discutir mais o assunto, sabe onde é? Grupo do Telegram. Então você vai lá no Telegram, entra lá, grupo Consultório Empresa, é lá que vai estar o material, é lá que a gente vai discutir, lá que a gente vai bater um papo. E hoje ainda, aproveitando que você está aqui, hoje ainda às 21 horas, eu volto aqui para o Instagram numa outra live com o amigo Eduardo Picanso. Edu, sei que você está aí. Nós vamos ter outra live daqui a pouco, nós vamos falar sobre liderança, é uma live... Show de bola, nós vamos bater um papo aqui, eu e ele, sobre liderança, motivação de equipe, como é que é tudo isso em momentos de crise, como é que é pensar liderança em momentos de crise. Então a gente vai bater um papo sobre isso também. Fica aqui o convite para as 21 horas, se você não estiver jantando, volta aqui para a gente conversar sobre isso também. Valeu? Pessoal, estou vendo aqui, bacana. Isso, Edu, acabei de falar, daqui uma hora a gente vai estar junto aí, 21 horas, Eduardo Picanso, acho que você pela live dele, né? Edu, acho que é Eduardo Picanso, é @Eduardo Picanso mesmo, né? Não me lembro. É isso aí. Então procura lá pelo Edu, a gente vai estar junto nessa live e vai ser bem legal também, né? Os papos com o Edu são sempre muito, muito legal. Então é isso. É isso aí, Edu. Jantem e voltem. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso papo hoje. Fica com a gente ao longo dessa série toda, tá bom? Nós vamos passar aqui, como eu falei, são 11 encontros, para a gente ter uma visão completa do livro. Eu tenho certeza que quando a gente terminar, ali no comecinho de junho, quando a gente terminar aqui, você vai ter uma visão diferente dessa que você começou. Essa é a minha promessa para você. Se você realmente seguir aqui todas as lives com a gente, se você fizer os exercícios, as provocações, os desafios que eu estou propondo para você, sentar e pensar neles, eu tenho certeza que em poucas semanas você vai sair já, cara, pensando de uma forma completamente diferente. Então, muito, muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por esse tempo maravilhoso que a gente passou junto. É isso aí. A gente vai se encontrar, então, agora, depois de amanhã, quinta-feira. Então, quinta-feira a gente vai estar de novo junto aqui para mais uma live. Forte abraço e até quinta-feira. Valeu, 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 valeu.